Olá, meus amigões e amigõezonas mais queridos desse canal. Obrigado a você que veio aqui nesse feriadão, minha gente, porque desde ontem o povo, sumiu do canal. Mas você que é fiel, você que está aqui, principalmente você da turma das 7 horas. Eu quero um oi de todo mundo aí do chat aí, ó. Deixa um oi pra mim e fala de onde você tá falando aqui hoje. Fala aí no chat aí pra mim. Obrigado a você que veio aqui. Hoje, minha gente, falaremos do Pedire brasileiro, o ser mais repugnante que já viveu no Brasil, minha gente. O vídeo hoje, minha gente, tá investigativo. É uma história cheia de complexidade, minha gente, cheia de maldade também. Depois da vinheta, eu conto tudo pra vocês. Minha gente, vocês têm acompanhado aqui no canal o caso do Pedire, né? O rapper safadão, minha gente, que fazia as festinhas dele, as Freicops ou festas do branco, cheia, minha gente, de coisa estranha lá dentro. Lá existia um tráfico de pessoas, exploração, rituais malignos. E também contava, minha gente, com a participação de muitos artistas cebosos do mundo inteiro, principalmente os de Hollywood, minha gente, que participavam de todas essas coisinhas aí. Já falei em 2 vídeos pra vocês de todas as maldades que aconteciam nas mansões do Diddy, minha gente. Essa semana a justiça americana disse que está para divulgar uma lista de diversos famosos que estavam sim participando ativamente das coisas erradas que aconteciam naquele lugar. Tô ansioso para sair essa lista e assim que sair eu vou atualizar tudinho aqui pra vocês ficarem sempre por dentro desse caso, minha gente. A justiça também informou que eles já sabem que alguns famosos estão comprando o silêncio de algumas vítimas, minha gente, para que não vazem nada da casa do Diddy e comprometam essas pessoas. Então tudo, trancado, minha gente. Beyoncé, Jay-Z, o ceboso do Will Smith. Minha gente, um negócio feio. Mas se eu falar pra vocês que teve um caso semelhante aqui no Brasil, de um homem muito poderoso, mas que fez algumas alianças políticas para que a história fosse totalmente abafada. Eu vou contar hoje para vocês a história de Samuel Klein, o dono das Casas Bahia, e foi um dos homens mais cebosos desse Brasil, mais perigosos também. Samuel Klein nasceu na Polônia no ano de 1923. Porém, minha gente, em 1939, os nazistas invadiram a Polônia. Ele nasceu numa colônia judaica de aproximadamente 3.000 habitantes e sua família sempre foi perseguida, minha gente. Nessa época que teve essa invasão, ele foi levado para o 3º maior campo de concentração nazista que já existiu. E logo, minha gente, foi levado junto com seus irmãos para Auschwitz. Vocês sabem tudo que aconteceu naquele lugar, minha gente. Foi um sofrimento tremendo. Porém, minha gente, logo, Samuel conseguiu fugir junto com seus irmãos a pé para a Alemanha, que nessa época estava sendo governada ali pelos Estados Unidos. Minha gente, logo ele acabou reencontrando seu pai. Só que o pai dele não ficou muito tempo com os irmãos e se mudou para Israel, para uma colônia judaica para tentar viver em paz. Samuel conheceu uma jovem alemã, minha gente, chamada Ana. Teve o seu primeiro filho e ali na Alemanha ele começou a trabalhar como mascate, vendendo vodka, vendendo cigarros e ajudando soldados americanos com suprimentos e tudo que eles precisavam. Só que logo, minha gente, a Alemanha foi tomada pela guerra novamente e ele resolveu recomeçar a sua vida na América do Sul. O primeiro país que o Samuel veio junto com a sua esposa foi a Bolívia. Só que ele disse que chegou na Bolívia, minha gente, era coca daqui, coca dali, tiro daqui, tiro dali. E ele falou, meu Deus do céu, esse país ser pior do que guerra. Em guerra, pelo menos, eu não fazia nada. Eu não sofria tiro ou assalto. Eu irei embora desse lugar. Eu irei para Brasil. E ele se mudou junto com a sua esposa, minha gente, para o Rio de Janeiro. Ele ficou ali na casa de uma tia, só que ele viu que ali ainda não era o lugar onde ele podia ganhar dinheiro. Logo ele se mudou para São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, e ali voltou a trabalhar como mascate, minha gente. Ele vendia de tudo. Logo ele conseguiu comprar uma charrete para fazer suas vendas de porta em porta,
para poder entregar as coisas de cama, mesa e banho que ele vendia para os seus clientes. Minha gente, logo o governo JK, ele deu autorização para que automobilísticas multinacionais estrangeiras pudessem se estabilizar aqui em São Paulo. Só que elas precisaram de mão de obra, minha gente, e começou a vir gente do Nordeste para cá. E aí o povo do Nordeste falava: nossa, São Paulo é muito frio, preciso de uma roupinha quente, um agasalho. E o Samuel pensou: vou ajudar esse povo, vou começar a vender cobertor e agasalho e eu vou ficar rico ajudando esse povo aqui. Minha gente, isso deu tão certo, mas tão certo, que logo Samuel Klein abriu a sua primeira loja. Ele tinha mania, minha gente, de chamar todos os nordestinos de baiano. Ele chamou: ô baiano, vem cá, baianinho. E aí o nome da sua loja, ele disse que era em homenagem aos nordestinos e colocou o nome de Casas Bahia. A Casas Bahia, vocês sabem, né, minha gente, logo virou um império. E Samuel Klein passou a ser chamado de herói brasileiro, de rei do varejo, um cara com muita reputação, minha gente. A loja se expandiu de um jeito, minha gente, que tinha filial para tudo quanto é lado. Ele faleceu no ano de 2014 como um herói, minha gente, agraciado por políticos. Mas vocês sabem por que essa história demorou muito tempo para vir à tona? Porque ele comprou o silêncio de muita gente e começou a financiar um tal partido político aí, minha gente, para que os seus crimes ficassem todos abafados. Só que, minha gente, a agência pública resolveu fazer uma investigação e descobriu, minha gente, que tramitava mais de 26 processos na justiça contra ele e que ele era um verdadeiro monstro. Minha gente, a agência fez uma investigação de 4 meses e entrevistou 38 mulheres. Localizaram 26 processos na justiça e descobriu, minha gente, que as mulheres sofreram abusos quando tinham 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anos. Ele era um verdadeiro monstro e eu vou explicar para vocês como funcionava esse tal esquema criminoso dele. Minha gente, o velho era um sugar daddy, sabe? Aqueles velhos cebosos que gosta de novinha, que só quer novinha. Só que ele era mais louco ainda, porque para ele tinha que ser menores de idade. Ele começou, minha gente, esse esquema indo em locais de vulnerabilidade social, com meninas e garotas pobres. E ele chegava lá falando que ele considerava as meninas como se fossem netinhas dele, que era para elas irem até a sede da Casas Bahia para conhecê-lo. E ele começava a presentear as garotas, minha gente, com celulares, com roupas, com calçados e com eletrodomésticos. Ele fazia até, minha gente, um valezinho que ele assinava lá na própria presidência que as meninas podiam ir na loja depois de trocar por mercadoria. No começo, minha gente, as meninas disseram que era só presentinho e ele só tinha um pouco de carinho, assim, sabe, meio Joe Biden, que ficava beijando as meninas com aquela baba de velho na cara dela, sabe? Encostando assim, apertando, mas disse que não acontecia nada demais. E quando as meninas já estavam completamente envolvidas com ele, minha gente, tanto financeiramente como psicologicamente, os abusos começavam. No início disse que o velho levava elas pra presidência: senta aqui no colinho do vovô, senta. Ficava fazendo carinho e depois elas conheciam um tal quartinho secreto que ficava entre a presidência da Casas Bahia e uma sala de reunião no mesmo prédio, minha gente. Um dia ele me chamou na previdência, eu peguei o táxi e fui. E aí ele colocou uma lote de dinheiro. Eu de início eu resisti, falei que não. E ele ficou um pouquinho bravo e eu fiquei com medo. Eu tava sozinha, eu não sabia o que poderia acontecer. E aí eu aceitei. E ali diz que os abusos começavam e as ameaças também. O velho ceboso, minha gente, falava que se as meninas contassem para a família delas o que de fato aconteceu lá dentro, além das famílias ficarem pobres para sempre, ele daria um fim em todos eles. As meninas ficavam envolvidas, minha gente, e o dinheiro entrava. E esse dinheiro ajudava tanto a família dessas crianças que elas, minha gente, acabavam meio que aceitando tudo numa boa e sofrendo consigo mesmo só para ver as suas famílias bem.
e disse que os familiares apoiavam que as meninas fossem ao encontro deles, mas não sabiam o que de fato estava acontecendo ali, né, minha gente? Só que depois disse que o ecossistema começou a tomar corpo, tomar forma. E aí, minha gente, o Samuel começou a comprar diversas casas de veraneio. Ele comprou casas na Baixada Santista, como em Santos, na Ilha Porchá, em São Vicente, em Guarujá. E ali ele começou a contar com um time de aliciadoras. Entre elas, uma mulher chamada Kátia Lemos, que foi reconhecida por 6 das denunciantes que dizem que foram aliciadas por ela. Elas ainda eram menores, minha gente. Nessas casas de veraneio, Samuel Ceboso Klein pegava todas as novinhas e fazia aquelas festas que ficava todo mundo seminu, minha gente. Ele pulava na piscina com as novinhas e ele abusava de todas. Dizem que ele não gostava de garotas repetidas. E as aliciadoras tinha uma hora que não sabia mais onde achar tanta criança pra ele. E o velho já não tá enxergando mais direito, minha gente. Que diz que elas só fantasiavam as meninas de formas diferentes para que elas pudessem ter um encontro com ele. Mas, minha gente, mesmo contando com o apoio de aliciadoras, ele também fazia o serviço sujo. Ele continuava indo em locais com vulnerabilidade social, oferecia lanches, brinquedos, eletrodomésticos para várias meninas, até ele conseguir fisgá-la e levá-las, minha gente, ou para essas casas de veraneio, ou para dentro da sede da própria Casas Bahia, onde tudo acontecia, minha gente. Várias meninas relataram que no começo ele era até que gentil e carinhoso, e depois, minha gente, a situação passou a ser bem desagradável e as meninas diz que sentiam muita dor da forma com que elas eram abusadas dele, minha gente. Eu não posso falar todas as palavras aqui porque já estão me derrubando os vídeos. Se eu falo tudo que eu penso desse monstro ceboso, canalha aqui, minha gente, o vídeo cai na hora. Minha gente, fato é que diz que ele pode ter abusado de mais de 100 crianças ao longo de todo esse tempo que esse velho canalha fazia tudo isso. Que todos os processos judiciais contra ele, que somam mais de 26, nunca foram adiante até a sua morte, porque ele comprou o silêncio de diversas autoridades. Ele era muito poderoso, minha gente, muito ardiloso e muito rico, é claro. E no Brasil a gente sabe que o dinheiro compra tudo, minha gente. Compra o silêncio, compra a dignidade, compra tudo das pessoas. O biógrafo Ulysses Campbell escreveu, minha gente, um livro onde ele dedica um capítulo especial para esse demônio ceboso aí, minha gente. E ele conta um pouco de tudo que ele fazia. Dá só uma olhada num trechinho, minha gente, que ele fez lá no podcast Nostalgia Belém. O livro ele traz os horrores que ele fazia com as garotas de programa e algumas mulheres também que não eram garotas de programa. Tipo, ele era um predador sexual, ele era um criminoso. Ele era asqueroso, esse homem. Tipo, ele tinha uma compulsão sexual que ele só queria transar com garotas. Aí ele ligava, a secretária ligava para as cafetinas a secretária ligava para as cafetinas e as cafetinas diziam: não trabalhe com menor de 18 anos. Aí a secretária do Samuel dizia assim: não, faz o seguinte, pega umas meninas de 18, 19 anos, mas pega umas meninas bem magrinhas, assim, para ter corpo de criança, e veste ela como se fossem crianças. E elas faziam isso. Elas faziam... Utilizar, né? Faziam aquelas... Trancinha, aquela chiquinha igual, aquelas coisinhas assim. Sei. Maria Chiquinha. Dava pirulito pra elas, vestia roupa de criança e ele enganava. Eu tô rindo porque é muito absurdo, né? É muito absurdo. Demais. E o absurdo é que ele ainda era enganado, né? Ele acreditava. E ele só queria menores de 18 anos e ele não queria mulher repetida. O Samuel Klein, minha gente, criou um organismo que se retroalimentava e cada vez caía mais e mais meninas na cilada. Uma menina ia pela primeira vez, via que ganhava presentes fácil, dinheiro, celulares e acabavam elas mesmas, minha gente, aliciando outras meninas. Até que os abusos começavam, minha gente. E depois elas se viam completamente presas ali nele, minha gente, e não conseguiam sair de jeito nenhum. Era algo doentio, minha gente. Era algo satânico o que ele fazia com essas meninas. Em 2014, minha gente, o cão levou esse trevoso.
Só que agora, recentemente, surgiram denúncias de que seu filho, o Saul Klein, continua operando o mesmo esquema de seu pai. Dizem que ele funciona de uma forma diferente, minha gente. Ele contratava supostas garotas para trabalharem como modelos, e essas meninas nunca eram aprovadas para essas seleções. Então, ele oferecia outro tipo de serviço para essas garotas, minha gente, onde elas iriam ganhar muito dinheiro para fazer serviços sexuais para eles, sabe? Uma coisa meio feia assim, vocês já estão imaginando como é, né, minha gente? E dizem que esse salário que ele pagava para elas, minha gente, é muito acima do que o brasileiro costuma receber. Com salários de 20, 30 mil reais, para que elas virassem garotas, minha gente, de orgias, sabe? Que participassem de todos os esquemas cebosos que ele fazia. Uma coisa doentia. Os advogados dele, minha gente, defendem Saul e diz que tudo isso não passa de meras acusações de extorsão e que ele é inocente, que ele fazia sim festas com várias garotas, mas todas eram maiores de idade, estavam lá porque elas de fato queriam estar. Mas, minha gente, vendo todo o histórico do seu pai, é bem difícil da gente acreditar que isso de fato era verdade, não é, minha gente? A Justiça do Trabalho condenou o empresário Saul Klein a pagar uma indenização de 30 milhões de reais por aliciar adolescentes e mulheres jovens com falsas promessas de emprego e exploração sexual. O condenado submeteu as vítimas ao trabalho análogo à escravidão. A gente tem muito costume, a gente, de olhar as coisas erradas que acontecem lá fora, sabe? Enquanto aqui no Brasil aconteceram coisas bem piores. E vale lembrar, minha gente, que tanto Samuel quanto Saul são amigos de diversas celebridades e políticos famosos. E diversas celebridades e políticos participavam de todas essas festas e de todos esses esquemas sujos e nojentos, minha gente. Que ranço. Minha gente, eu fico pensando, um velho daquele tava com o pé na cova já, sabe, minha gente? Era um espirro mais forte e o velho ia de arrasta pra cima, minha gente, sabe? E acabou indo mesmo. Só que ele fez os esquemas até o finalzinho da vida dele. Comprou quem precisava comprar, minha gente. Será que esse povo não entende que da justiça divina ninguém escapa? Que das mãos de Deus nenhum deles nunca vai escapar, minha gente? Que nojo dessa gente. Que nojo, minha gente. Vocês conheciam essa história toda, minha gente? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer outros vídeos aprofundando mais essa história. Um excelente feriado para todos, minha gente. Eu amo muito vocês. E até amanhã com um vídeo comum do meu canal, minha gente. Um vídeo especial, um vídeo super engraçado. Meu beijo e até mais.